Bom dia, irmãos. Tenho muita alegria de estar aqui com os irmãos. Esse momento me lembra o começo de muitos dos nossos trabalhos, que foram exatamente assim, né? A gente apertadinho, reunidos, e depois Deus dá o crescimento. Isso é uma bênção. Então, eu louvo a Deus por esse trabalho, por vocês estarem aqui e por poder estar com vocês nesta manhã. Agora, o Valdir, ele acho que exagerou um pouquinho, mas se eu fosse escolher outra família, eu escolheria dele de novo. Falar, você tem uma segunda chance. Eu não sei se algum de vocês, escolheriam quem na mesma família. Eu escolheria, viu, Vitor? Tá ótimo. Foi o melhor que Deus fez para mim. E quanto a economizar a pregação, antigamente eu tinha umas coisas assim mesmo, viu? Vou economizar porque na minha fraqueza eu falava, não, se pregar isso aqui, depois eu não posso pregar de novo. Mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de ensino. E eu aprendi que se você ler a palavra de Deus, você vai ter sempre assunto para falar. Então, a fonte é a palavra de Deus. Humanamente, eu penso assim como ele falou. Eu vou economizar a pregação, mas com o passar do tempo eu vejo que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Também, irmãos, agora eu não prego mais, como ele falou assim, eu só conto história, sabia? Só conto história. E eu vou fazer que nem o apóstolo Paulo, né? Paulo, quando ele ia para a igreja em Corinto, ele falou assim, olha, eu não me propus a saber outra coisa, a não ser Cristo e esse ressuscitado, né? E ele fala também que a palavra de Deus diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. O irmão Nicolas orou aqui, né? É Nicolas? Vitor, desculpa, Vitor. Orou e falou da crucificação. A crucificação, irmãos, eu tenho dito na igreja em Casa Verde, foi o ápice, né, do Evangelho. Porque a crucificação foi o dia que Deus escolheu para que Jesus pagasse pelos nossos pecados. Justamente na Páscoa judaica. O próprio apóstolo Paulo fala, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Mas eu não vou falar da crucificação hoje. Eu vou falar da ressurreição. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 28. E esse capítulo, irmãos, ele relata a ressurreição de Jesus, dando provas inequívocas de um sepulcro vazio, com diversas testemunhas da ressurreição de Jesus durante um período de 40 dias. Em contrapartida, ele mostra também o desespero de muitos sacerdotes, escribas, judeus, Pilatos,
que precisavam esconder a ressurreição. Irmãos, a ressurreição tem um significado especial para nós. E nós vamos ler e aprender um pouquinho aqui no Evangelho de Mateus, aprender da palavra. E eu convido vocês para lerem até o versículo 5. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 5 inicialmente. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Irmãos, Jesus, como vemos, ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo, e mulheres seguiam a Jesus. Aqui falam de duas, mas depois nós vamos ver nos outros evangelhos que eram mais do que duas mulheres. E elas estavam pretendendo ir ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Eu convido vocês aqui para lerem comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 1 e 2, porque tem mais informações aqui sobre esse evento. E passado o sábado, Marcos 16, versículos 1 e 2. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. Aqui, irmãos, aparecem mais mulheres, né? Mais mulheres que foram ao sepulcro e elas combinaram de comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Elas marcaram a data para isso, para fazer esse serviço, que era praticamente passar bálsamo no corpo de Jesus. E quando elas, depois da crucificação, vocês lembram que elas ficaram acompanhando Jesus até ele ser enterrado.
E quando elas combinaram que, passando a Páscoa, elas iriam ungir o corpo de Jesus, a caminho do sepulcro, elas estavam pensando uma coisa. O versículo 3 de Marcos revela o que ela estava pensando aí. Marcos 16 fala assim: e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Esse era o problema que elas tinham. Sozinhas e silentes, elas pensavam em fazer um trabalho, mas elas levavam consigo essa preocupação. Quando chegarmos ao sepulcro, era o pensamento delas: quem vai abrir aquela porta para a gente? Essas mulheres resolveram fazer um trabalho já, pensando de antemão que iriam encontrar muita dificuldade para você tirar aquela pedra que tapava o sepulcro onde Jesus foi sepultado. Mas o que aconteceu quando elas chegaram lá? Estava aberto. Alguém removeu aquela pedra. Elas, irmãos, quando chegaram lá, encontraram mais que uma solução. Elas encontraram um milagre, que é a ressurreição. Irmãos, e o que chama a atenção aqui é o fato de que nem mesmo as mulheres, nem mesmo os discípulos estavam preparados para a ressurreição. Ninguém estava preparado. As mulheres foram lá para fazer o quê? Ungir um corpo morto, não é verdade? Essa que elas foram fazer lá. Vocês lembram dos discípulos a caminho de Emaús, lá conta a história no Evangelho de Lucas? E eles pensavam, a gente pensou que ele viesse remir Israel e agora ele morreu. O texto diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Esse é o que eles esperavam de Jesus. Tomé, na incredulidade dele, ele falou assim, quando falaram para ele, Jesus ressuscitou. O que ele falou? Eu não creio. A não ser que eu ponha a minha mão onde tem os cravos e bote a minha mão lá do lado onde a lança furou ele. Porque, caso contrário, eu não creio. Nenhum deles, irmãos, dos discípulos, dos seguidores, estavam preparados para a ressurreição. Embora a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, Cristo morreu e ressuscitou conforme as Escrituras, ninguém esperava a ressurreição. Jó falou, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O que significa isso? Ressurreição. Davi falou, no Salmo 16:10, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. O que é isso? Ressurreição. No Evangelho de Mateus, que eu estudei, para a gente poder falar, Jesus falou assim, em Mateus 12:40,
Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em Mateus, só para a gente resumir, 17, 20, 22, 23, fala assim: Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Porque Jesus ensinou aos seus discípulos. Eles se entristeceram, diz a palavra de Deus. E ainda, irmãos, em Mateus 20, 18 e 19, Jesus falando com os seus discípulos: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Mas ninguém estava esperando, irmãos, a ressurreição. A informação que o Evangelho de Mateus nos dá é que no dia da ressurreição houve um grande terremoto localizado. E esse terremoto, irmãos, foi com propósito para anunciar a ressurreição. Às vezes Deus trabalha de determinadas maneiras. Quando Paulo e Silas estavam na prisão na cidade de Filipos, vocês lembram que houve um terremoto e abriu as portas da cadeia e eles não fugiram. Deus fez aquilo com um propósito. E Deus fez esse terremoto aqui com um propósito de anunciar Jesus Cristo como ressurreto. O terremoto significava que havia acontecido algo, e algo muito importante, que ia além daquele terremoto. A pedra, irmãos, que era a preocupação das mulheres, foi removida da entrada do sepulcro por um anjo, diz a palavra de Deus. E quando a gente chega para fazer um trabalho, o trabalho já está feito, o que a gente fica? Feliz? Ah, já fizeram. A pior parte já está feita, né? A gente pensa assim. O anjo removeu aquela pedra, irmãos, que estava lacrada lá com o selo do Império Romano. E se assentou sobre ela. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí para Mateus 27, capítulo 27, versículo 66. Eles tiveram tanta preocupação que Jesus não ressuscitasse, que a combinação entre os sacerdotes, os escribas e Pilatos, que representava o Império Romano através dos seus soldados e de todo o poder que tinha, eles foram lá e falaram: olha, nós vamos lacrar essa pedra aqui, não é? E fala assim no versículo 66, indo os guardas, seguraram o sepulcro. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Está lacrada.
Mas o anjo do Senhor removeu aquela pedra. Possivelmente, irmãos, se você estudar, sim, a gente vai ter uma noção que essa pedra era de forma arredondada. A Bíblia King James diz que ele rolou a pedra. E a italiana fala rotolou. Então quer dizer que a intenção a impressão é que a pedra foi, de fato, era uma pedra de forma arredondada. Embora existia também aquela pedra tipo rolha que fechava, era de forma mais quadrada, fechava a entrada do sepulcro. Mas a pedra aqui, essa é a forma que foi descrita a pedra. E precisava muitos homens para remover uma pedra desse tamanho e pesada. Alguém fala entre 10 e 20 homens para remover uma pedra daquele tamanho. Por isso, as mulheres tinham essa preocupação. Irmãos, mas a pergunta é, o que poderiam fazer os guardas que vigiavam o sepulcro de Jesus diante do poder da ressurreição? A resposta é nada. Não podiam fazer nada. O anjo significa um mensageiro, aquele que vai te trazer uma mensagem. E foi a mensagem que o anjo passou para as mulheres. Ele ressuscitou. Irmãos, para a gente fazer uma conexão aqui, nós temos também um relato em Mateus, capítulo 27, versículo 52 e 53, que eu creio que o escritor aqui, ele dá um spoiler do que aconteceria. Porque aqui ele está falando da ressurreição, da crucificação, desculpa. Está falando da crucificação exatamente daquele momento em que o véu se rasga de alto a baixo. Mas ele fala assim, no versículo 51, só para pegar o contexto. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Aí vem o spoiler. E abriram-se os sepulcros. E muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Dele quem? Jesus. E entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esse texto, irmãos, não se encontra em nenhum outro evangelho. Só se encontra no evangelho de Mateus. Por isso eu vou tomar ele aqui de forma literal, como está escrito. Os outros evangelhos não relatam esse detalhe. E eu creio, irmãos, que esses santos entraram em Jerusalém no dia da ressurreição de Jesus, como testemunha da ressurreição de Jesus. Eles não, creio eu, não tiveram um corpo glorificado, mas eles entraram em Jerusalém para testemunhar da ressurreição de Jesus em Jerusalém. Jesus, depois que foi perseguido e morto em Jerusalém, ele não voltou mais a Jerusalém, mas essas pessoas deram testemunhos da ressurreição de Jesus. Eram pessoas
conhecidas que podiam ser vistas e testemunhar da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando aqui, irmãos, para o Evangelho de Mateus, no versículo 3, vocês veem aí que o evangelista, o escritor de Mateus, o Espírito Santo que usou Mateus, um publicano, um cobrador de imposto, para escrever esse livro, ele relata o aspecto desse anjo como um relâmpago que brilha, trazendo um clarão. Suas roupas eram brancas como a neve, significando a justiça e a pureza. E também no Evangelho de Marcos, diz que esse anjo, que eram dois, mas aqui fala de um, que tomou a frente, eles tinham a aparência de um jovem. O versículo 4, irmãos, nos ensina que os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Quando aconteceu a ressurreição, o estado dos soldados do maior império que dominava o mundo naquela época, eles ficaram assombrados. Aqueles mesmos que zombaram de Jesus, aqueles que tinham uma aparente coragem, quando a ressurreição ocorreu, eles tiveram medo, assombro, ficaram aterrorizados, e diz a Bíblia como mortos, mas não mortos. A ressurreição, irmãos, é um terror para os pecadores que rejeitam a Jesus. Mas é grande alegria para os filhos de Deus. Para os que desprezam Jesus, a ressurreição é a vergonha eterna. Mas, irmãos, para os cristãos, o que a ressurreição é? Para os salvos, para nós que recebemos Jesus, a ressurreição é a glória, é a alegria, é a esperança, é a vitória sobre a morte. A certeza, irmãos, que a nossa ressurreição irá acontecer. E a ressurreição, irmãos, de Jesus, comprova a nossa fé. Ela autentica a fé que nós temos em Jesus. Porque o apóstolo Paulo fala assim, em 1 Coríntios 15, 14, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Irmãos, mas graças a Deus, Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios 15, 55 e 57, eu vou ler para vocês. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É a vitória sobre a morte, irmãos. Quando o irmão
morre no nosso meio, ou uma irmã, nós não lamentamos, nós não entramos em desespero, porque isso é um até já. Primeira Tessalonicenses 4:14 também fala, porque se cremos, irmãos, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer de volta. Ninguém vai ficar lá. E porque Cristo ressuscitou, irmãos, nós também ressuscitaremos. Isso é o que nós cremos. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Versículos 5 e 6 nos falam assim, de Mateus 28. Aqui está a mensagem, o anjo é o mensageiro. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, aquele que tomou a frente, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde Jesus jazia. Irmãos, onde elas foram buscar Jesus, o Senhor da vida? No cemitério. E lá não é o lugar de Jesus. Ele é Deus dos vivos, não é dos mortos. E essas mulheres, irmãos, elas foram mencionadas aqui porque elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Uma mensagem de coragem transmitida para os anjos, aquelas mulheres. O que o anjo falou para ela? Não temais. Para elas. Não temais. As mulheres, elas se mostraram corajosas. Elas não foram instáveis no ânimo. Como os anjos sabiam que elas estavam buscando a Jesus que foi crucificado. Porque essas mulheres, irmãos, porque o anjo sabia? Porque ele tinha uma mensagem. E também, por que as mulheres foram lá? No cemitério, no sepulcro. Porque foi o último lugar que elas viram onde Jesus estava. Versículos 60 e 61 do capítulo 27 de Mateus, se você ler o versículo 56, vocês podem ver que essas mulheres ficaram lá até que o sepulcro fosse fechado. O versículo 60 fala assim, e opôs um sepulcro novo. O sepulcro foi dado por um homem, um discípulo de Jesus chamado José de Arimateia, um homem que pertencia ao Senado dos judeus, um juiz que pertencia ao Sinédrio. Versículo 60, e opôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro,
retirou-se. Estavam ali Maria Madalena, a outra Maria assentado de frente ao sepulcro. Irmãos, essas mulheres acompanharam Jesus até o fim. Elas foram até a crucificação, viram Jesus morrer e viram Jesus ser sepultado. Só que o anjo mostrou para elas, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Foi a notícia que elas receberam. Elas foram, irmãos, como eu falei, as primeiras testemunhas da ressurreição. Elas viram o sepulcro fechado e agora elas são as primeiras a ver o sepulcro aberto e também vazio. Elas testemunharam um fato super importante. Convidada pelo anjo, elas puderam ver o sepulcro vazio. Nenhum corpo lá dentro. Irmãos, aqui tem uma outra marca. Vocês viram que o sepulcro era novo. Era novo. Nunca tinha sido usado. Só o corpo de Jesus foi colocado lá. Justamente, irmãos, para não haver nenhum descrédito da ressurreição. E nem confusão. Só tinha o corpo de Jesus lá. E ele não estava lá. Lucas falou que somente os lençóis estavam dobrados ali. E as mulheres viram isso aí. Esse privilégio, irmãos, de ter visto o sepulcro vazio, primeiramente, poderia ter sido de Pedro, de Tiago, de João, podia ser de qualquer outro discípulo homem. Mas quem teve o privilégio? As mulheres. As mulheres. Porque elas não prevaricaram na fé. Elas foram com Jesus até o fim. E de modo nenhum, irmãos, como eu já tinha dito, não seria possível encontrar o Senhor da vida entre os mortos. Essas mulheres, elas receberam uma incumbência. Versículo 7. O que o anjo mandou dizer a elas. E depois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Elas receberam essa missão. Olha, vai lá e fala para os discípulos que Jesus ressuscitou. Elas foram comissionadas por aquele anjo, pedindo uma ação imediata na transmissão do fato. Jesus ressuscitou. As mulheres são as primeiras testemunhas da ressurreição. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras.
Além disso, irmãos, as mulheres deviam informar os discípulos que Jesus tinha marcado encontro com eles. Aonde? Na Galileia. Por que na Galileia? Porque na Galileia foi onde Jesus começou o seu ministério e que muitos irmãos convertidos estavam lá. E lá naquela região, eles veriam a Jesus ressurreto. E se alguém quer agradar a Deus, obedeça. E foi o que as mulheres fizeram. Elas receberam a ordem e imediatamente já foram avisar os discípulos. Versículo 8, fala assim para nós. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Irmãos, quando nós buscamos a Deus, a Jesus, em sinceridade de coração, coisas maravilhosas acontecem. O estado de espírito daquelas mulheres que eram de consternação, de tristeza, o que aconteceu? Mudou. Mudou completamente. O túmulo vazio, irmãos, e o encontro com o anjo fez com que aquelas mulheres ficassem agitadas, eufóricas, com grande alegria e entusiasmo, e ânimo, e um temor reverencial. Isso foi o que aconteceu com aquelas mulheres. A notícia da ressurreição era uma notícia extraordinária e valiosa, gloriosa, porque ela é a autenticidade da nossa fé. Aqui, irmãos, está a plenitude da pregação da igreja. E a pregação da igreja está completa. Cristo morreu e ressuscitou. E é o que nós pregamos, que a igreja prega. Cristo fala assim, eu vim para evangelizar. E agora nós podemos evangelizar. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Isso é o evangelho. Versículos 9 e 10. Indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Irmãos, aquelas mulheres, elas saíram ali apressadamente para levar as notícias aos discípulos. Elas já estavam alegres, entusiasmadas, eufóricas com a notícia da ressurreição. E eis que elas são surpreendidas pelo Salvador ressurreto. Jesus sai ao encontro delas. Mais um privilégio, irmãos, delas. Elas foram as primeiras convertidas a ver Jesus ressurreto. Elas tiveram esse privilégio de adorar Jesus, abraçando os seus pés. Isso significa, irmãos,
que elas se prostraram diante do Salvador. Sabe como uma alegria, ela é maior do que você imagina? Elas saíram do sepulcro, eufórica, alegre. Iam lá falar da ressurreição de Jesus. Irmãos, isso melhorou, porque o próprio Jesus ressurreto apareceu a elas. Mais alegria ainda. A situação melhorou mais ainda. E Jesus as confortou. Poucas palavras. O que Jesus falou para elas? Não temais. E Jesus reforçou aquilo que os anjos disseram. Vá aos meus discípulos e dizem para eles irem me encontrar na Galileia. Irmãos, Deus se revela aos seus filhos, aqueles que são fiéis, aqueles que são obedientes e guardam a sua palavra. Nós temos aqui uma quebra de um paradigma. Alguém mais ortodoxo poderia pensar que Jesus deveria primeiramente ter se apresentado aos 11, aos seus discípulos. Só que não. Ele escolheu se apresentar às mulheres, porque elas não vacilaram na fé. E a mulher tem um papel importante na vida humana, um papel de apoio, de ajuda, de coragem. Eu falo para os irmãos da Casa Verde, não despreze o trabalho da mulher, a fé de uma mulher, a sinceridade que ela tem no coração e a força das mulheres. Como eu falei, aquelas mulheres já estavam felizes e entusiasmadas. Elas passaram a ter um outro privilégio. As primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Mudou o status do testemunho. Elas não foram apenas informadas, elas viram. 1, 2, 3, 4, não sei. Testemunhas oculares para cumprir a legalidade da lei. A lei se validava pelo testemunho de 2 pessoas. E tinha muito mais mulheres para dar testemunho, irmãos, da ressurreição de Jesus. Dar testemunho aos próprios discípulos. Nós vimos. É claro que os discípulos depois viram Jesus. Jesus se apresentou a eles. E alguns viram o túmulo vazio. Mas Deus escolheu, irmãos, fazer assim, dar esse privilégio às mulheres. E louvado seja Deus pela ressurreição. Acabou, Valdir. Podia continuar. É um assunto infinito. Mas nós vamos parar por aqui. Vamos orar, irmãos.